Oiê, boa noite. Nossa live das 20, começando uns minutinhos atrasada. E nós falaremos. Será que vem alguém para me falar se tá funcionando bem? Eu acabei perdendo, enfim, tanto tempo com a Érica aqui falando de prontuário, de coisa. Ai, Érica, ó, vou dividir a responsabilidade do atraso contigo, tá bom? Olha lá, a gente vai falar sobre um tema que é eu finjo. Boa noite, Renata. Eu finjo que a maternidade não é importante. Então, esse é um tema. De onde que eu tirei esses 10 temas principais? Ouvindo mesmo as mulheres, né? Numa pré-pesquisa, antes dessa pesquisa principal. E bem interessante, né? Então a gente tá na 4ª live. Nós conversamos sobre a maternidade de uma forma geral, né? Ainda tem 6 temas importantes, que é o que causa fúria, pânico na maternidade, a relação que termina porque a mulher não foi mãe, tem casamentos que acabam porque a mulher se tornou mãe. Então agora nós falaremos sobre essa frase. Eu finjo que a maternidade não é importante. Fingir que a maternidade não é importante pode acontecer com a mulher que não teve filhos e que ela pode dizer que é uma opção dela ou que tanto faz, ela também não tem engravidado. E também pode acontecer com a mulher que tem filhos, que no meu ponto de vista terapêutico é pior. A mulher que tem filhos ter esse movimento de achar que a maternidade não é importante. Então nós estamos falando aqui de 2 mãezinhas. A mãezinha que não tem filhos biológicos e a mãezinha que tem filhos biológicos. Por que será que essas duas podem pensar que a maternidade não é importante? Investigando, trabalhando com mulheres, o que eu vejo é que elas não têm completamente dentro a maternidade delas como filhas. Você me entende? É assim, ó. Como que eu, Andréia, sei que a maternidade é super importante? Porque a minha mãe, as mulheres lá, né? As mulheres da minha família, elas me deram muito. Elas me deram muito. Elas me sustentaram, me ensinaram a sustentar uma palavra, elas me orientaram, elas me liberaram para a criatividade, né? Se eu precisar da minha mãe agora, eu ligo para ela, ela tá presente. Então, eu vou ficando com muita mãe dentro. Eu, como filha, entendo que a maternidade é muito importante. Esse é um passo fundamental para quem tem filhos biológicos e para quem não teve filhos biológicos, não engravidou nunca. Porque quem engravidou e perdeu já tem filho, né? Quem tá acompanhando as lives sabe bem. Pílula do dia seguinte, se você engravidou e tomou a pílula do dia seguinte, você engravidou no dia seguinte, então você é mãe, né? Você pode ser mãe de vários filhos, inclusive, mesmo que não tenha se dado conta, pode fazer as suas contas agora. Então, assim, um dos movimentos da mulher se deparar com essa lógica, maternidade não significa muito para mim, ou eu finjo que ela não é tão importante para mim, é porque ela não tem dentro tudo que é necessário dela como filha. E na maternidade, o que acontece? A gente só dá o que a gente tem dentro. Eu dou para os meus filhos aquilo que eu tenho dentro. Eu não consigo dar algo que não é meu. Por isso que tem muitas famílias, muitas mãezinhas que têm medo de gastar muito dinheiro com maternidade. Gente, maternidade não gasta tanto dinheiro. Inclusive, você ganha bem mais, porque parece que o universo volta a teu favor, sabe? Quando você tem filhos. Então, filho não gasta tanto dinheiro. O que o filho gasta é o que você tem dentro. Gasta a tua energia vital. Ele gasta tudo. Os filhos gastam tudo que a gente tem dentro. Então, você tem que ter um super abastecimento que vem das mulheres da sua família, um super abastecimento que vem da sua alimentação, da sua prática de felicidade, da sua prática
de meditação, de exercício físico, porque a criança vai comer tudo isso. Muito bem. Então, quando você tem muito, você sabe que isso é importante, você dá muito, porque você sabe que é importante para essa pessoa receber. Quando eu finjo para mim que isso não é importante, uma parte sua sabe que é importante. Por exemplo, eu finjo que eu não engordei. Então, alguma coisa tem errada. Peraí, eu finjo que eu não engordei? Por que eu tô fazendo isso? Qual é a evidência que eu engordei? Ah, a evidência que eu engordei é que a minha calça tá apertada. Tá, ok. Então você tem uma verdade. A calça está apertada. Muito bem. E por que você está fingindo? Ah, eu finjo que é porque eu sequei a roupa, ou porque o calor me deixou mais inchada, ou porque é uma sensação. Então, eu finjo, eu crio ideias, eu crio placas mentais. Cadê os post-itinhos? Os post-its. Ó, eu crio informações dentro da minha mente para dizer que eu não engordei, mas eu tenho uma grande evidência de que eu engordei. A calça está apertada, ok? Muito bem. A mulher que aqui, né? Eu crio plaquinhas mentais para me falarem que eu não engordei, mas eu tenho uma evidência ótima que minha calça está apertada. Muito bem. E na maternidade, essa mulher que diz para mim, que tá ali apontando na pesquisa, né? Tem o quê? Uns 25% de mulheres que falaram sim. Eu finjo que a maternidade não é importante. Então você tem que olhar qual é a evidência que você tem sobre o fato da maternidade ser importante para você. Isso é muito particular. Eu posso conversar com a Mariazinha agora e perguntar: Mariazinha, qual é a evidência que você tem de que a maternidade é importante? Andréia, quando eu vejo a Érica entrou online agora, tá? A gente se atrasou por conta do que a gente não parava de falar ainda. E eu tinha que me arrumar pro forró, porque agora eu vou dançar o forró, a gente se atrasou. Voltando. A mulher vai ter uma evidência de que a maternidade é importante. Eu pergunto pra ela: qual é a evidência que você tem de que a maternidade é importante? Ah, Andréia, quando eu vejo uma criança, essa criança vem até a mim com muito amor, o meu coração dói. Ali eu tenho uma vontade de ser mãe. Mas eu tenho muitas plaquinhas mentais que me dizem que ser mãe não é importante. Muito bem. Então a gente vai olhar para isso. Cada uma pode olhar para si de forma individual. Muito bem. E essa mãezinha não teve filhos. Os filhos não nascidos, não tem um filho para ela cuidar. Aí pegando uma outra mãe, uma mãe que acha que a maternidade não é importante, mas ela tem filhos. Ela me fala assim: Andréia, ser mãe não é tão importante, tanto que tem gente que tá no orfanato, tem gente que a mãe morre no parto, tem gente que é cuidada pelo pai e não precisa da mãe. Então eu acho que a maternidade não é importante. Aí a gente aprofunda, ela me diz: nossa, eu realmente tô fingindo que a maternidade não é importante. Eu falo: mas o que é que tem aí dentro? Qual é a evidência que você tem de que a maternidade é importante? Ah, eu tenho a evidência de que quando eu vejo uma viagem, por exemplo, uma mãe com os filhos, eu sinto dor, porque eu gostaria de ter os meus filhos perto. Eu sinto dor no meu peito quando eu vejo eles fazendo uma declaração de amor no final do ano para babá, em vez de fazer para mim. Ah, eu sinto dor quando o meu filho prefere que o pai dele vá no Dia das Mães na escola em vez da minha presença. Então, nesses momentos eu sinto dor. Aí olha só o que ela faz, né? Ela cria placas mentais, crenças, para que ela acredite de que a maternidade não é importante. Então ela pode dizer: ah, mas tem gente que mora no orfanato, tem a mãe que morreu no parto, tem gente que é criada pelo pai. Assim, gente, nessas lives eu tô dando uma geral, né? Eu tô falando de 3 casos aqui, de mulheres que têm filhos e fingem que a maternidade não é importante. Então, se essa live pegou um pouquinho você, olha para dentro. Olha para dentro.
Toda mãe já passou por isso. Eu falo, não, gente, não precisa só de mãe o tempo todo. Então ela pode, em cima da necessidade dela, que ela não tem mais de onde tirar, ela criar algumas crenças de que a maternidade não é importante. Vocês entendem isso que eu tô falando? Aí, falamos do caso da mulher que não tem filhos e ela fala que a maternidade não é, que ela finge que a maternidade não é importante. Aí vamos deixar bem claro, eu não estou dizendo que toda mulher que é mãe e toda mulher que não teve filhos finge que a maternidade não é importante. Não, gente, eu não tô falando isso. Isso faz parte de todas as lives, das 10 lives, que eu separei os principais temas de dor, e tem algumas mulheres que fingem que a maternidade não é importante. Então essa live, claro que é para todos, pra gente refletir. Pra gente refletir muito. Hoje eu tô refletindo, por exemplo, porque eu tô sentindo saudade das crianças e as crianças estão me mandando fotos delas se divertindo, nossa, horrores com o pai, mas se divertindo muito. Então tem alguma coisa aqui dentro de mim que fala, gente, será que a maternidade não é tão importante quanto eu imaginei? Então também tem um efeito aqui. Acho que todas nós podemos refletir, sabe? E aproveitar todas as lives, está sendo uma delícia todo esse processo aí com todas as mulheres. E amanhã tem mais live às 20, tá bom? Um beijo. Boa noite, boas reflexões, beijo.